Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você está chegando aqui agora, muito prazer, meu nome é Vanessa Manhães, seja muito bem-vindo. E agora nós teremos a parte 3 da nossa aula de medidas de posição com moda e quartis. Vamos lá? Vamos para a aula? Terceira parte, então, das nossas medidas de posição. Vamos falar hoje sobre moda e quartis. O R eu não preciso apresentar, vocês já conhecem. Preparei mais um script para essa aula para a gente poder entender melhor esses dois conceitos. Moda. Gente, quando eu falo moda para vocês, o que é moda? Todo mundo sabe o que é moda. Todo mundo sabe o que está na moda. Inclusive, me conta aí nos comentários o que está na moda hoje. Né? Porque, sei lá, o que está na moda. Então, conta aí. Enfim, moda, por assim dizer, a gente já pensa na questão de roupa, de vestimenta, né? É o que mais se vê, é o que mais se usa, certo? Então, sendo a moda o que mais se vê, o que mais se usa, para a estatística, a moda também será a observação mais frequente no conjunto de dados. Ok? Observe que, sendo assim a observação mais frequente, a moda ela pode ser utilizada tanto para variáveis qualitativas ou quantitativas. Quando a gente vai tratar de quantitativa contínua, os dados eles são muito dispersos, pode ser que não exista nenhum valor que apareça com mais frequência e mesmo que haja repetição, nem sempre ele vai ser a moda. Como assim? Bom, quando não aparece repetições de observações, a gente diz que a distribuição é amodal, né? Quando tem apenas uma observação que é mais frequente, unimodal. Quando tem dois conjuntos de dados mais frequentes, bimodal. E quando tem 3 ou mais, multimodal. Já quando a gente fala dos dados das variáveis quantitativas contínuas, como pode muitas vezes não aparecer um dado mais frequente, uma observação mais frequente, a gente geralmente agrupa os dados, faz o histograma e observa o que nós chamamos de classes modais. E aí, quando a gente observa uma classe modal, a gente costuma também resumir a moda ao ponto médio dessa classe modal. Vamos a alguns exemplos, então, que a gente teve no decorrer dessas 3 aulas de medidas de posição. Na verdade, não é nem dessas 3 aulas, de todo esse conteúdo de estatística que a gente veio desenvolvendo aqui. Lembra lá daquele exercício do histograma no R, onde que a gente tinha o registro dos 8 radiotelescópios? Esse histograma é um histograma simétrico, o mesmo que ocorre de um lado, ocorre do outro, e a gente consegue observar justamente essa questão dessa classe mais alta aqui, né, que forma até um platô agregando duas classes. Porém, o que a gente consegue observar? Que essa vai ser a classe modal. Só que a gente vai considerar a moda como medida? Não, porque a gente já está mais acostumado ao quê? A falar da média, a falar da mediana, certo? E aí, o que acontece? Nesse caso aqui, devido à simetria, a média, a mediana e a moda estão posicionadas no mesmo local, na mesma posição. Então, nesse caso, a gente opta mesmo por utilizar a média, porque a média ela possui propriedades mais importantes para a gente depois fazer inferência, né, no nosso conjunto de dados. Aí a gente fez aquela atividade de notas de arte. Quando a gente fez a atividade de notas de arte, esse foi o histograma gerado, a gente consegue ver uma forte assimetria, ok? Onde tem uma classe modal, agora que a gente aprendeu o que é moda, a moda, então, é estar entre 6 e 8, certo? A gente pode considerar, então, um ponto médio, a moda é 7. Mas o que a gente considera? A gente tem aqui a média, a gente tem a mediana, a gente pode até considerar a mediana como um valor mais representativo, né? Mas não necessariamente a gente vai dizer que é a moda. Então, assim, da mesma forma que quando a gente fez aquele exercício dos salários, onde aparecia um valor discrepante, a gente geralmente opta pela mediana. Quando que a gente vai utilizar a moda, então? A moda a gente vai utilizar para distribuições que sejam bimodais ou multimodais.
Vocês lembram, já estou falando aqui do Art of Stats, que é aquele site onde a gente gerou aquele estudo da distribuição, né? Eu fui lá e já peguei previamente alguns exemplos de distribuição bimodal para a gente não ter que ficar fazendo aqui na hora e vou mostrar para vocês o que eu descobri lá. Ó, essa é uma distribuição de um histograma que é bimodal, então você consegue observar duas classes que formam dois picos. Vocês conseguem observar o triângulo, que é a média, e a bolinha, que é a mediana, e a posição que elas estão, se a gente fosse resumir esses dados, ou pela média ou pela mediana, esses valores não seriam representativos, porque você vê que tem um acúmulo de dados nessa classe e outro acúmulo de dados nessa classe, então é mais interessante você tomar pela moda do que a média, a mediana. Mais um exemplo aqui. Mudou um pouco, mas a mesma história. Se eu pegar o valor da média ou o valor da mediana, não vai ser tão representativo como pegar o valor da moda, né? Aqui eu tenho também duas classes modais, então é mais interessante eu ver a moda do que a média ou a mediana. Só para reforçar, então, terceiro exemplo. Aqui eu tenho a média e a mediana bem próximas, porém não são representativas, porque essa é uma distribuição bimodal, onde a moda ela é mais interessante, ela é mais representativa para o meu conjunto de dados. Ok? Próximo tópico, quartis. Quartis, como o próprio nome indica, vai dividir a nossa distribuição em 4. Se vai dividir a nossa distribuição em 4 partes, nós precisamos de 3 valores para dividir a nossa distribuição. Vocês receberam atividade maratona, vocês, meus alunos, receberam atividade maratona. Quem não é meu aluno, vocês têm acesso no site livroaberto.org às atividades do livro aberto e todo o conteúdo do livro aberto, e a gente fez a atividade A Maratona, que consistia em quê? Aqui está fazendo uma breve descrição sobre a maratona, que é uma prova de atletismo, tá? E falando sobre a mais famosa ser a da cidade de Nova York. Aqui nós temos uma foto ilustrativa. Também nós temos todo ano com mais de 50 mil participantes. Tem outras maratonas em outros lugares, como Chicago, Londres, Boston, Berlim, Tóquio, ok? Além disso, os resultados são divididos por categorias, homens, mulheres. Além disso, também participam cadeirantes e pessoas utilizando o triciclo de mão. Aqui a gente pode observar a foto do triciclo de mão. E a atividade vem fazendo diversos questionamentos, né? Quais das categorias você acha que terá melhor resultado na maratona? Homens, mulheres, cadeirantes, triciclos. E em quanto tempo você acha que uma pessoa percorre os 42 quilômetros, né, da maratona? Você acha o que você acha ser mais rápido? Correr de cadeira de roda ou de triciclo de mão? E nisso vinha a nossa atividade, onde mostrava pra gente os 100 melhores tempos das mulheres, ok? E essa atividade, aqui está o tempo em horas, na verdade em horas, minutos e segundos, e aqui foi reduzido a horas. E a atividade consistia em construir um histograma, então a gente completava aqui a tabela de frequência, né? Desenhava o histograma e depois respondia as questões que viriam abaixo. Então, no R é um pouquinho diferente, vocês já sabem que a história muda. No R eu tenho que chamar os dados, já fiz, e plotar o histograma, já plotei. Não preciso passar pelo fazer a tabela de frequência, contar e tudo mais. É um exercício importante, mas a gente trabalhando em R, a gente sai de forma mais direta. A primeira coisa que tinha que se fazer era marcar a média. E a média a gente pode observar aqui, inclusive vocês podem conferir com a atividade de vocês se a média deu esse valor, 2,8698.
e marcar ela no histograma. Então, nós temos aqui a nossa média. Ok? Outra coisa que eu acho que a questão nem pedia, mas eu vou marcar porque a gente sempre marca, é a mediana. E nisso, na sequência, como ainda não tínhamos falado de quartis, a atividade ela trazia essa alusão, né? Como são 100 dados, são os 100 melhores tempos, de vocês marcarem a colocação da 25ª, da 50ª e da 75ª colocação aqui no gráfico. E agora sim que a gente entra com o conceito de quartil, tá? Por que ele propôs isso? 25ª, 50ª e 75ª. Porque se você pegar 100% dos dados e pegar o ponto que divide em 25% dos dados, você vai ter a localização do nosso primeiro quartil. No R, a gente usa a função quantile, e essa função a gente diz quantos por cento a gente quer marcar. Então, aqui vocês podem observar que eu vou ter o nosso Q1, o nosso quartil 1, quantile marcado, e qual o valor que ele reporta para a gente. Vocês podem comparar se vai dar um número parecido com o da 25ª, ou se vai dar exatamente. Depois vocês me contam lá. E marcando ele no nosso histograma, ele aparece nessa posição aqui, o nosso Q1, ok? O quartil 2 vai ser o quê? Mais 25%. São 25 com 25, 50%. 50% dos dados. E a gente vai verificar que o quartil 2 talvez não dê igual o da 50ª. Por quê? Porque olha só o que vai acontecer agora no gráfico, quando eu marcar a linha do quartil 2. Ela caiu exatamente em cima da mediana. Por quê? A mediana é o ponto que divide a nossa distribuição em 50%, 50%, metade, metade. Então, o quartil 2 é o mesmo que a nossa mediana, tá? Então, tá ali marcado mediana, mas também é o nosso Q2. E o que acontece ali? Por que não deu exatamente o da corredora da 50ª posição? Porque a distribuição tem um número par de observações, são 100 observações. E a mediana vai ser justamente a média entre a 50ª e a 51ª. Então, por isso que dá um valor um pouquinho diferente. O terceiro quartil vai ser 75% dos dados. Então, quando a gente marca, vocês podem observar aqui o terceiro quartil e ver se deu um valor similar ou igual ao da 75ª corredora. Corredora não, a chegar na corrida. Vamos marcar ali também no nosso gráfico. E agora sim nós temos o terceiro quartil, tá certo? O que ocorre então? Dividimos a nossa distribuição de dados em partes proporcionais. Cada parte que está marcada ali vai ter 25%. A atividade ainda ia além. Ela pedia para vocês observarem a distância da primeira colocação até o primeiro quartil, do primeiro quartil até o segundo, do segundo até o terceiro e do terceiro quartil até a última observação. Né? Pedia para observar também a questão da área dos retângulos, para vocês compararem essas áreas. E pedia para observar também a posição da média e do quartil 2. O que você escolheria para representar esse conjunto de dados? Observem que a média está aqui e a mediana está aqui, ó, junto do nosso quartil 2. O que é mais representativo para esse conjunto de dados? Bom, a nossa classe modal, vocês podem observar que é essa penúltima. Então, a classe modal é onde que ocorre a maior frequência dos nossos dados. E a mediana ou quartil 2 está bem mais próximo da nossa classe modal do que a média. Então, nesse caso aqui, a gente optaria por utilizar, seria melhor, seria mais representativo utilizar a mediana ou o quartil 2 como uma medida resumo desses dados.
Vou aproveitar também esse momento para propor para vocês imaginarem como é que funciona a maratona. Geralmente, quando a gente assiste na televisão, né, é exatamente esse comportamento que está descrito no gráfico. Observa lá que tem um contingente maior, ok? Nas duas primeiras classes, porque geralmente é aquele pelotão que chega nas primeiras colocações. Depois diminui e aí começa a aumentar e aí vai ter o pico de chegada, né? Porque as pessoas, geralmente os populares, que não são maratonistas assim profissionais, eles chegam mais ao final. Então vocês observam que lá para as 3 horas, ok? Começa a chegar o maior quantitativo de pessoas. Observem que a gente, ao longo dessas 3 aulas, aprendemos várias funções para podermos fazer as medidas de posição, mas o R facilita a nossa vida. Ele tem a função Summary. Observe que a função Summary, ela dá todos os nossos dados estatísticos, o mínimo da distribuição e o máximo da distribuição. Então, a gente consegue observar a amplitude. Primeiro quartil, mediana, que é o nosso segundo quartil, a média e o terceiro quartil. Com uma função só, a gente já consegue verificar todo mundo. Eu vou marcar vou marcar aqui o summary. Olha, desapareceu todo mundo. E apareceu a função summary. Só para a gente observar uma coisa aqui. Vou apagar também aqui apagar não, só deixar ela mais clarinha assim, só para a gente visualizar o que eu estou querendo explicar para vocês. Do início da nossa distribuição até o primeiro quartil, nós temos 25% dos dados. Observem que está bem espaçado, ok? As observações têm uma frequência menor, então a demora para chegar até 25% dos dados, né? A gente tem uma amplitude maior nesse caso aqui, ok? Depois, quando a gente tem do quartil 1 ao quartil 2, a gente consegue observar que já começa a chegar uma quantidade maior de pessoas, né? Então, a gente também tem, nesse trecho aqui, do quartil 1 ao quartil 2, 25%. E olha só que interessante agora, no do quartil 2 ao quartil 3, também tem 25% dos dados aqui. E a proximidade é bem pequena, olha só, quartil 2 ao quartil 3 é uma proximidade bem pequena, e essa proximidade pequena indica justamente o topo da nossa distribuição, a gente consegue observar, ok? E depois, um pouco maior, mais 25% dos dados, do terceiro quartil até ao final da nossa distribuição. Quando a gente observa essas distâncias, fica bem claro essa questão da simetria. A gente consegue observar muito bem que a simetria vai existir à esquerda, ok? A gente costuma também falar que a simetria é negativa, né? Então, essa simetria ela vai existir, porque a mediana e o quartil 3 estão muito próximos. E se o quartil 1 e a mediana estivessem próximos, então o pico seria à direita. Quando a mediana estivesse bem centralizada entre o quartil 1 e o quartil 3, a gente poderia verificar uma simetria, né? Que a distribuição seria simétrica. A gente consegue, com essas medidas, avaliar o tipo de distribuição. Por que eu estou falando sobre isso? Porque eu vou dar spoiler para vocês. Daqui a pouco nós vamos falar sobre box plot. E o box plot precisa justamente dessa compreensão. Então, já estou fazendo vocês analisarem aqui, para quando a gente for falar de box plot, ficar bem mais fácil a nossa compreensão. Para terminar, então, vamos só voltar ao exemplo, o registro das idades das crianças atendidas no ambulatório pediátrico, em um posto de saúde, na primeira segunda-feira do mês de março, no turno da manhã. Lembrando que foram 9 crianças atendidas. E por que eu estou querendo falar desse? Porque no exemplo da maratona, a distribuição é par. No exemplo dessas crianças, a distribuição é ímpar. Então, vai mudar alguma coisinha aqui? Vai. Olha só. Só para terminar, vou plotar aqui. Essas são as idades das nossas crianças. O que acontece? A gente já sabia que a nossa mediana era o nosso termo central, ok? Então, vai mudar o quê? Que quando eu for verificar o primeiro quartil, observem isso, quando a gente for fazer os quartis,
antes de sair colocando quartil 1 e quartil 3, primeiro a gente determina a mediana, que aí a gente determina a mediana para poder verificar nos primeiros 50% onde é que vai estar a posição do quartil 1 e depois nos próximos 50% onde é que vai estar o terceiro quartil, ok? Então aqui, ó, a mediana está aqui e a mediana faz parte da distribuição. Então, quando eu for ver aqui os primeiros 50%, eu vou considerar o 6. Considerando o 6, observem que eu tenho o 3 como termo central, tá? Então, esse é o primeiro quartil. E quando eu observo a segunda parte da distribuição, considerando a mediana, o termo central cai no 7. Então, aqui está o nosso terceiro quartil. E ficou na dúvida, tem o R? Não tem problema. A gente pode colocar aqui a nossa função summary novamente. Vocês vão ver aqui, ó, o mínimo, o máximo, primeiro quartil 3, terceiro quartil 7, a mediana já era o 6, como a gente sabia. A média a gente não tinha calculado, não, mas o R calculou pra gente e é 5,444. Tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. Se ficou alguma dúvida, se ficou alguma coisa faltando, me deixa aqui nos comentários. Dúvidas, sugestões sobre coisas que vocês queiram ver, também me deixa aqui nos comentários. E a gente se vê, no caso, os meus alunos, a gente se vê no WhatsApp. Faço uns exercícios, ok? E para quem não é meu aluno, um beijo e fui!